Ok, então a gente vai falar agora um pouco sobre substantivos contáveis e não contáveis. Substantivo em inglês é noun, e eles são divididos em duas categorias: countable e uncountable. O conceito é relativamente simples de entender. Countable são aqueles que são contáveis. Então, deixa eu dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, árvores a gente consegue contar. Então, aqui a gente tem uma árvore, duas árvores, três árvores. Mas tem algumas coisas que a gente não consegue contar. Por exemplo, vamos fazer de conta que isso daqui é uma xícara de café. A xícara eu consigo contar. Posso falar, tenho uma xícara, tenho duas xícaras, etc. Porém, o café que está dentro, coffee, não vem sempre numa unidade certinha que eu consigo olhar e falar, tem um ali, e aqui tem outro. Ele é um líquido. Então, líquidos, café, água, eles não vêm em unidades contáveis. E a única forma de contar eles é colocando eles dentro de algum tipo de recipiente que me permite contar. Ok? Então, deixa eu dar alguns exemplos de substantivos contáveis. Vou colocar um C para os contáveis. E não contáveis, colocar um U. Contáveis. Car. Carros. A gente consegue contar. Um carro, dois carros, três carros. House. Casa. Uma casa, one house. Duas casas, two houses. Três casas, three houses. Person. Pessoas também consigo contar. Uma pessoa, one person. Duas pessoas, two people. Três pessoas, three people. Agora alguns que eu não consigo contar. Sand, areia. Então consigo contar grãos de areia, mas a palavra areia em si não dá pra contar. Não consigo falar 5 areias, como eu não consigo falar 5 sands. Ok? Water. Água. Eu não consigo falar eu tenho 5 águas. A menos que eu queira dizer eu tenho 5 copos d'água, 5 garrafas d'água. Mas 5 águas não existe. Money. Dinheiro. Também não dá pra ter mais de um dinheiro. 5 dinheiros, 6 dinheiros. Ok? Então a maneira que a gente descobre se os substantivos são contáveis ou não contáveis é indo no dicionário, um bom dicionário para quem está aprendendo línguas, por exemplo, o Cambridge Learner's Dictionary, a Oxford Learner's Dictionary, acho que tem também. E lá do lado da palavra, então digamos, está lá a palavra money, vocês vão encontrar um U do lado para uncountable e a palavra car, um C para countable. Ok? No Wiktionary, que é o dicionário feito pela mesma empresa que a Wikipedia, ele escreve countable e uncountable e explica como que ele é countable, em que exemplos. Algumas palavras podem funcionar tanto como contáveis quanto não contáveis, mas a gente não precisa se preocupar com isso por agora. E então, agora deixa eu explicar um pouco por que essa distinção é importante. Então, tudo bem, eu aprendi que tem alguns substantivos que são contáveis, alguns substantivos são não contáveis, e a maneira que eu vou usar é que mais pra frente eu vou aprender palavras como many e o much, e eu aprendo que com um tipo de palavra dessas, eu uso substantivos contáveis e com outro tipo não contáveis. Então, many significa muitos. O many significa muitos.
Ou ele vai com substantivos contáveis. Eu posso ter muitos carros. Many cars. E o much significa muito. Então ele vai com substantivos não contáveis. Muito dinheiro. Much money.